muito boa noite a todos. Bem-vindos ao Centro Convívio das Areias. Vamos apresentar-vos qual é a estação do teu coração. De maneira que hoje temos aqui 4 convidados. Vou começar aqui pelo meio, temos aqui a querida Filomena Monteiro, a Meninha. Olha, sou monteiro, mas nunca montei ninguém. Ok? É isto mesmo que a gente É isso que eu quero. Ok. Já fica esclarecido. Eu penso que esta vai ser a tónica de hoje também. Depois temos ao lado também uma senhora que muito respeitamos, a Albina Pinheiro, a Bininha, aqui presente. Uma salva de palmas. Temos aqui, ao meu lado direito, também um habitante, digamos assim, o Fernando Duarte, que conhece com uma palma das mãos este território todo, uma salva de palmas. E temos também o Francisco Nogueira, ali na porta, representante do Teatro Amador de Campanhã. E agora... natural aqui. E natural aqui, exatamente. Natural aqui também. E, não obstante isso, ali de lado, tal como eu ficar nas pontinhas, não é de castigo, é para nos ajudar a moderar também o Rui Martins, do novo quarto que ele está. A Meninha veio para o Porto, é verdade ou mentira? Num barco rebelo. Num barco rebelo, e como é que foi essa viagem? Pode-nos contar um bocadinho disso? Pode. Vim para o rio abaixo. E vim parar à Ribeira. No meio das pipas do vinho do Porto. Só que não bebi nenhum, não deixaram beber. E com que idade é que veio para o Porto? Com 14 anos. 14 anos? E o que é que veio para cá fazer? Veio de onde? Vim de Taboaço. E veio para o Porto fazer o quê? Olha, vim fazer de empregada doméstica. Para onde? Vim para a batalha. E depois da batalha, foi para o Pinheiro Manso. Mas não deu pinheiro. E estava a servir e ficava lá sozinha e mais o gato. E ia ao quintal buscar couves velhas para fazer a sopa. E a patroa dava-me uma sêmea partida em 4. Era para segunda, para terça, para quarta e para quinta. E tinha um quintalzito atrás da casa e tinha couves galegas. Couves galegas eu ia buscar, aquela não me deixava cortar as couves verdes. Tinha que ser aquelas couves mais amareladas, não eram mesmo amarelas, mas eram amareladas para eu fazer a sopa para mim. Era para mim e para o gato, que era só estava eu e o gato. Que eu só via aos patrões à noite. E eles já vinham com o papo cheio e eu cheia de fome. Okay. Depois chegava lá a casa, não via as coisas feitas como ela queria, apertava-me o passo. Lá eu disse ao meu irmão para me tirar de lá. Depois de Pinheiro Manso, foi para a casa de Santa Zita, para a rua Miguel Bombardo. Depois daí, fui para... Foi lá. Fui... Já não sei. Foi para a Boa Vista, não foi? Para a Boa Vista? Para a Avenida da Boa Vista. Exatamente. Fui para a Avenida da Boa Vista. Depois da Avenida da Boa Vista, arranjei um namoro. A patroa mandou o namorado a Castelões. Mandou embora. Depois, ele disse que me ia matar, não me deixou sair. Ok. Arranjou uma empregada para lá. Saí de lá, foi outra vez para a casa de Santa Zita. Da Santa Zita, saí de lá, foi para onde era o hospício.
Já não sei o nome da rua. De lá, davam-me fome e davam-me porrada. A fatura era tanta que eu fui a uma gaveta, abri a gaveta, vi lá um bocado de queijo. Eu assim bem, já estava cheio de bolor. E eu com a fome, comi o queijo. Comi o queijo, passado 2 dias, fui para o hospital. Estive lá 3 meses. Ali não davam pão. Era só sopa de lá, parecia lá abaixo. Mas não era no porco. Não. Depois arranjei outra casa, fui para a Boa Vista, para os madeirenses, que eram da Madeira. Aí já não passava fome. Não passava. Tinha até bastante fartura. E quantas empregadas é que eram, Maria? Eu estive lá 3 anos. Mas eram muitas empregadas lá? As empregadas éramos 8. 8? E 9 filhos. 8 e 9 filhos. E 9 filhos. Portanto, era uma para Cada filho que casasse, a empregada mais antiga ia com o filho que casasse. Sim, senhora. Eu era a mais nova das empregadas, fiquei lá com a minha patroa. Ora bem, depois eu namorava e a patroa não nos deixava namorar à porta. Porquê? Vinhamos para o jardim da Boa Vista namorar. Vinhamos para o jardim da Boa Vista. Depois estávamos prontos para casar, já estávamos com tudo combinado. E os patrões eram os padrinhos. E chamou o namorado para dizer que, como eram padrinhos, que eu ficava na mesma lá a trabalhar. Ele tinha o emprego dele, ia trabalhar e ficávamos lá. A gente não pagava nem aluguer, nem luz, nem nada. Era só juntar os tostões. Depois, ele concordou. Na altura do casamento, já tínhamos o casamento marcado e tudo. E ele disse que não me deixava lá ficar. Queria que eu fosse para Bragança tomar conta da mãe, que a mãe estava doente e eu tinha que ir trabalhar para olhar para a mãe dele. Eu disse que não ia. Se as irmãs não quiseram olhar por a mãe, eu na hora ia olhar para a mãe, está quieto. Mas pronto, desfizemos o casamento. E ele disse que se não casasse com ele, que me matava. Me matava e eu, a patroa, com medo que ele me fizesse algum mal, não me deixava sair à rua. Arranjou uma empregada para fazer as compras. Cá fora, para eu fazer a vida de casa lá. Tu estava presa. Pronto, ele desapareceu. Entretanto, apareceu o meu falecido marido. Trabalhava embaixo nos ingleses, na fábrica dos ingleses. E trabalhava lá na casa da patroa, de jardineiro. E a minha patroa dizia assim: ó Filomena, ainda vais casar aqui com Moreira. Moreira, que era o meu falecido marido. Ainda vais casar aqui com Moreira. Sim. Oh, parece o meu pai. Parece o meu pai, vou casar com o baby. Mas tu vais ver, vais casar com ele. Tanto andou que foi verdade. Foi verdade. Eu tinha 19 anos e ele tinha 45. Era meu avô. Entretanto, fomos ao Roça Roça, entrou apareceu um catraio. O roça-roça? Não, Roça Roça. Ok. Fomos ao Roça Roça, apareceu um catraio. Mas não ficámos lá. Eu já tinha casa, fui morar para a casa dele. Fui morar para a casa dele. Eu fiquei sem trabalho. Ele trabalhava na fábrica dos ingleses. Mas eu fiquei sem trabalho. Entretanto, a fábrica dos ingleses acabou as obras e ele veio embora. Ficámos os dois desempregados. Então o que a gente fez? Andei ao papelão, andei ao ferro velho, andei ao plástico, andei à sucata. Eu sei lá, fiz 1001 coisa. Depois, havia aqui uma quinta
muito grande aqui na granja, Uhum. que da parte de cima havia um viveiro de lampreia. Uhum. E era um fundão muito fundo. E o pessoal ia para ali deitar lixo. Então o meu marido punha-se em cima na rua com uma corda. E eu embaixo, no fundão, a juntar os pastelões, ia fazer molhos de papelão. E ele deitava a corda abaixo, eu deitava, amarrava o molho, e eu de baixo puxava para cima. E ele de cima puxava para cima. Íamos levar a gaia à cabeça. Ia para a gaia com os molhos à cabeça. Andei 8 anos a conduzir sem carta, sem nada. Eu ia para Lisboa, eu ia para Arouca, eu ia para Coimbra, ia para todo lado, sem carta. E uma vez, em Lourosa, encontrei a polícia. Encontrei a polícia e estavam dois, um com uma moto e outro veio ter comigo. Mas naquela altura eu era jeitosa, eu estava encantado. Então, o polícia fez-me parar e o meu parecido homem ficou branco como aquele da parede, que ele é que julgava que ia preso. Mas não foi, nem ele nem eu. A polícia disse-me: os documentos? Não tenho. Você não tem documentos? Eu não. Então a carta de condução, anda a tirá-la. Anda a tirá-la. Então encosta aí o carro e venha comigo à escola. Andou daqui para ali, andou como daqui para ali, e digo assim: ó, senhor, você tem filhos? Diz ele: tenho. Olha, então eu peço pela felicidade dos seus filhos, pela saúde dos seus filhos, que me deixe ir embora para Arouca, porque a minha sogra está a morrer e disse que não queria morrer sem ver o filho. E ela estava vivinha da Silva. Ela disse que não queria morrer sem ver o filho. Mas você não pode andar sem carta. Você já viu no perigo em que está metida, que se tiver, calhar, ter um desastre, que vai presa. Mas olha, deixe-me ir, que é para minha sogra ver o filho. Senão ela ainda morre e ainda nem vê o filho. Olha, vá-se embora, mas se meu colega lhe perguntar se eu for os documentos, diga-lhe que ele que já foi visto, você que já foi vista por mim, mas não lhe diga que não tem. Diga só que já foi vista por mim. Está bem. E foi por lá. Chegámos lá à casa, ainda estive lá 8 dias na minha sogra. Eu cheguei à minha sogra, o meu falecido deu-me assim e tal, pimba! E ela disse, virou-se para o meu marido e disse assim: olá, se tu queres bater à tua mulher, bate lá na tua casa, que eu aqui não quero barulho. E pôr num tamanco e manda lá a testa. Pumba! Abriu-lhe a cabeça. Agora estás contente? Diz ela para ele. Estás contente? E ele: não venho cá mais. Não venho cá mais. Diz ela: não venhas. E Vininha, a pergunta que eu lhe faço é como é que foi a infância da Vininha? Foi uma boa infância. Eu nasci na casa onde moro. Para o dia 17 vou fazer 86 anos. Sim, senhora. Andei na escola, na Rua do Meirana. Fiz a 4ª classe, fui trabalhar para a Camisaria Confiança. A Camisaria Confiança fechou, fui para a Luso. Da Luso, vim para o Mário na Vega. Na casa onde moro tem lá um funcionário que tem 100 anos. Que ninguém tinha água da companhia. Íamos lá buscar a água com um caneco, que era de chapa. Mas depois tínhamos um namoro à espera, estávamos na bicha, enchíamos o caneco, chegávamos mais adiante e estávamos de água fora para vir namorar. Íamos levar a roupa para a levada, que agora não passa água. Na levada fecharam, que é o que pertence aqui ao Rio Torto. Deitávamos a roupa a corar,
depois íamos regá-la com o caneco e arranjávamos o namoro. Tínhamos os iniciadores, que ainda tínhamos, lá em frente ao Fontenário, havia baile, eu era catraia, estava lá o porteiro sem fontes, não podes entrar. E eu pegava e dizia assim, está bem. Ia para as traseiras da minha casa e ia lá para dentro. Vocês vão desculpar o meu termo. E ele via e dizia assim, olha a filha da puta já está ali. Onde é que tu entraste? Era como a topeira. Entrei para a sua porta. Não entraste. Olha, então agora deixa-te estar. E eu lá me deixava estar. Vinha para aqui, para o gabinete dançar. E meu falecido pai não deixava. Aí eu punha na cama uma boneca de pano. E ele ia ver e dizia, bem, está ali a dormir. E a gente aqui no gabinete a dançar. Estava aqui no Roça Roça. E a gente aqui no gabinete a dançar, claro. Depois, agora não, mas a gente queria um atestado para ir à junta. Íamos ali ao seu Licínio, ao Fabião, para pôr um carimbo. Íamos ao Sr. António Couto, que vendia petróleo, vendia garrafas de gás. A gente ia lá comprar. Um dia ia para pôr o fogão a trabalhar, não tinha gás. Fui lá, ó Sr. António, eu não tenho gás. Tinha 2 garrafas, agora não tenho nenhuma. Deixa lá, rapariga. Eu conheço-te, levas a garrafa, depois vens pagar. E passei a minha infância assim. Trabalhei no Mário na Vega, 32 anos, que no Mário na Vega fazia um teatro, que eu fazia fazer teatro, que eu era uma bonequinha, ainda agora sou velha, mas ainda sou uma bonequinha. Ia para lá, uma vez tínhamos a Rua da Senhora da Hora, que dizem é a Ilha dos Condenados, uma diz que é a Ilha dos Condenados, outra diz que é a Ilha do Roupieta. Ou Condenados ou Roupieta, as casas estão lá. Era a Ilha dos Bois, mas as pessoas estão lá a morar. Isso é o que interessa, estão lá a morar. Tínhamos o 80, que era o 80, foi a coisa pior que fizeram. Tínhamos o 80 vinha, chegava aqui ao Largo de Azevedo, dava a volta, nós íamos para a batalha. Estamos a falar há 70 anos atrás, não é? Pelo menos. Há 70 anos atrás não havia autocarro para aqui. E quando o autocarro começou a vir para aqui, eu era miúdo ainda, teria talvez 8 anos, ou à volta disso. Muitas vezes tínhamos que sair do autocarro para ele subir a Rua da Senhora da Hora, não é? Porque ele não subia, ele carregado de gente não subia. Tínhamos que sair, é verdade ou não? Tínhamos que sair, às vezes até ajudar a empurrar pelo... Portanto, isso não é história, isso é realidade. É realidade. Agora, vem o 400, chega aqui a Azevedo, não chega a Azevedo, chega ali quem vai para o Lajateiro, chega ali o carro, vêm as pessoas idosas, umas de bengala, outras a mancar, têm que mudar de autocarro. Fomos à Câmara, tivemos que ver, tive que ser assim. Fomos à Junta, a gente fomos enganados. Foram enganados que se enganam, porque vêm as pessoas idosas, eu por enquanto ainda posso andar, mas as pessoas idosas têm que sair do autocarro a mancarem ou a chover para vir a caçar o carro que vai para o Parque Nascente. Para quê? Por causa das crianças. Há muitas carrinhas para as crianças. E nesse tempo havia muitas crianças. Nós andávamos na escola, ainda não tinha aqui o Lajateiro, era ali na Rua do Azevedo que eu andei na escola. Agora, eu digo, não tenho coisa a dizer, as crianças insultam a professora bate, a professora bateu-me. Antes, a minha professora dizia, quem vier para mim, para a primeira classe, tem que andar até à 4ª. Dávamos aqui coisa com a régua nas mãos, chegávamos a casa. Aquela menina de 5 anos. Oh mãe, a professora bateu-me, é que fizeste janeiro, se não fizeste janeiro, ela não te batia. Agora, vão bater às professoras, ninguém quer vir para o Lajateiro. Temos aqui no Meiral o Tono Bexigueiro, toda a gente deve conhecer, ia lá abaixo à Rua do Bacilo ao Fernando beber um copo,
E o Fernando disse, assim eu vejo qualquer dia vais bater a volta. Outro dia bateu-se o Fernando a volta. Foi bem feito. Oh, Bininha, mas já agora só uma coisa. A Bininha também contou-nos que às vezes lá em São Pedro senta-se debaixo de uma árvore que Na volta dos cavalinhos, Foi a Bininha. à beira do Fontenário, foi eu que plantei a árvore há 23 anos. E vamos para ali, porque a gente não tem onde ir, e vamos para a roda, oh Lirinha, vamos, uma senhora com 91 anos, vamos para a roda dos cavalinhos. Vieram fazer um teatro. Isto é aqui, isto aqui é a roda dos cavalinhos, onde a gente passa o nosso tempo. Muito bem. Vamos passar para o Francisco Nogueira. Alguém que nasceu aqui, Sou eu. que depois saiu, não é? Saiu daqui e volta para um lugar também que conhece muito bem. Eu nasci na Rua do Meiral, numa propriedade que era do meu avô. O meu avô chamava-se Jaime Nogueira, era um livro fabricante. Tinha um tio que morava em frente, que era o Quincatão, que era o alfaiate, com certeza aqui quase toda a gente conheceu. Portanto, eu pertenço a duas famílias que na altura eram bem conhecidas aqui. Eram os Nogueiras do lado do meu pai, eram os Catões do lado da minha mãe. Você vai falar alto, não vai? Não vou? Não preciso falar alto, vocês estão a me ver. E tinha do lado da minha mãe os Catões. O meu tio Kim, que era o alfaiate, o meu tio Alexandrino, que foi o chefe da serralharia da fábrica das garrafas, do Barbosa de Almeida. O meu tio Baruta, que era o empregado de escritório também do Barbosa de Almeida. Baruta. Conhecia muito bem. Com certeza que toda a gente se lembra. Era pai de Jaime, morou aqui. Pois. O meu primo. Mais novo que eu, mas já morreu, cuidado. Já foi. Eu sou o cá, mas ele não foi. E tinha uma tia que morava perto de São Pedro, estava no princípio da Rua do Beiral, que era a minha tia Iria, que era a irmã da minha mãe. Foi minha senhoria ela. Foi? Entretanto, nasci na Rua do Beiral, em 538, e lá vivi até sair daqui. Saí daqui muito cedo, tinha 16 anos, quando acabei o curso Geral de Comércio na Escola Oliveira Martins. Nasci num berço de ouro, na altura o meu berço era de ouro. O meu avô até era ouro fabricante. Era um berço de ouro. Depois, com o disparar do tempo e dos anos e das vicissitudes da vida, transformou-se num berço de palha, que era o que normalmente toda a gente tinha. Era um berço de palha. As minhas memórias são até aos 11, 12, 13 anos, no máximo. Porque a partir daí, os meus pais tiveram que ir para Penafiel, eu ia lá aos fins de semana, ficava cá a trabalhar, trabalhava numa companhia de seguros e depois passei a estudar à escola noturna no Oliveira Martins. Até completar o curso. Quando acabei o curso, em termos de trabalho e de estudo, tudo bem. Mas depois de acabar as aulas noturnas, eu portava-me também. O meu pai, quando acabei o curso, pegou em mim e levou com ele para Penafiel. Mas notou-se os alunos, eu comecei a ficar fraco da aparência, não é? Comecei a emagrecer, comportava muito bem à noite. Eu deitava-me sempre cedo, volta às 5 da manhã, às 6, cedo, estavam a começar o dia, era a hora que eu me deitava, era essa hora. Acabava a escola noturna às 11 horas, 11h20. Ora, eu para vir outra vez para aqui para o Meiral, tinha que atravessar a cidade toda. O Oliveira Martins era na Boa do Sol. A Boa do Sol era a ponta da cidade, não é? Eu tinha que vir da Boa do Sol a pé para Azevedo Cavalhar, para o Meiral. E que eu gostava bastante. E como eu tinha alguns amigos, mais velhos que eu, que me desencaminhavam, ou encaminhavam, as pessoas não têm a maneira de desencaminhar, eu acho que não, é encaminhar. Encaminhavam e eu mudava o trajeto. Em vez de vir para aqui, ia com eles. Claro, quando voltava à casa, eram 5 da manhã, 5h30. Entretanto, há um amigo meu, que era o Neca, o filho da Quitéria, da Quiterinha, não sei se vocês se recordam, se calhar não. Quase em frente à propriedade do meu avô, onde eu morava, havia a Quitéria, tinha 4 filhos. Era o Toninho, era o Neca, era o Chico, que era o mais novo, Francisco. E esse tal Neca
tinha a mania que era muito valente. Então nós íamos sempre roubar fruta aos labradores cá lá da zona. Quer dizer, na propriedade onde eu vivia havia fruta de todos os géneros e que a gente pudesse imaginar. Mas eu só sabia bem aquela que era roubada no labrador. Então lá íamos todos, 4, 5, 6, conforme, com a fisguinha ao pescoço, não é? Porque tinha que ser, porque eles tinham cães à solta e a fisguinha é que afastava os cães, não é? Então a Seneca, que era o valente da zona, era o Neca, era o António, era o Chico, era a Maria. Foi apanhado por um labrador. Sim. Que ele era o valente, mas corria pouco. Nós corríamos bem, partindo, pirávamos, mas ele ficou lá preso pelo labrador. E então, passado umas horas, pá, o labrador lá ter pena dele, soltou, porque ele disse quem era, não sei quanto. E ele disse, jantar assim, olha, então pá, o que é que foi? E disse ele, porra, pá, tu julgas que não se treme? Ai não, não se treme, treme-se. E não tinha frio naquela altura, está no verão, pá. E era esta infância foi vivida assim, a gente fazíamos coisas do Arco da Velha, pá. Às 11 horas da noite, quem é que hoje, às 11 horas ou à meia-noite, pá, está a brincar ao bate-fica ou a esconde-esconde, numa zona daquelas, que nem luz quase que tinha, havia um lampião aqui, outro mais além, pá. Não tinha, mas o que é certo é que a gente estávamos até às altas horas da noite, cá fora. Tínhamos Zé Pagode na esquina a contar filmes de cowboys, pá. Zé Pagode, lembra-se de alguém que estava Lembro. Zé Pagode? Ele fazia tudo, pá. Ele era o artista, ele era o bandido, pá. Ele puxava da pistola e matava toda a gente, pá. Era impecável. Nós ali todos a assistir àquele filme do Zé Pagode, pá. Às 11 horas da noite, 11h30. E ninguém nos vinha chatear. Aquele filme contado. Filme contado de boca e de restos, pá. Ele falava inglês, que era uma coisa impressionante. Pá. Eu nunca vi ninguém falar inglês como ele. Era um artista. E era assim a nossa infância naquele tempo. Jogar peão, pá, por exemplo. Pá. Muito bem. Havia guerras, pá, com os peões, pá. Enfim, ninguém gostava de perder, pá. Eu tinha 2 peões, um para levar as cacadas, não é? E outro para jogar. Eu tinha um para levar as mocadas quando perdi e o outro para jogar, que está sempre direitinho. Muito bem. Havia umas guerras que nós fazíamos entre Meiral e Azevedo e São Pedro. Aqui é que nós fazíamos coligação com Azevedo. O Meiral fazia coligação com o Azevedo quando era para fazer guerras contra São Pedro. As nossas guerras, ou era jogarmos à bola no espaço onde passava o autocarro e tinha que parar o autocarro para nós podermos arrumar as balizas para ele depois continuar, ou então estava sujeito a ficar com medo partido ou qualquer coisa do género. Ou então quando havia guerra mesmo a sério de pedrada, não é? E claro, nós aqui, como tínhamos os gajos das fisgas, eram todos o Meiral, ganhávamos sempre. O Fernando Duarte também, eu penso que vocês são, pelo menos conhecendo-se na infância, não é? Sim, ele é mais novo do que eu, 3 anos. Mas vocês conhecem. Agora não se nota, na altura não estava. E eu acho que ao conhecer o Fernando Duarte, a melhor faceta que nós podemos retirar do Fernando Duarte é que é um acérrimo defensor do seu espaço, do seu património e do seu lugar. E sempre muito atento a tudo isso, não é, Fernando? É verdade. Quem cresceu aqui sente aqui uma mudança ou não? Sim, muita. É? Mas vou começar por... Faz favor. Ao contrário dali do meu amigo Nogueira, Falar um bocadinho mais alto, tenho aí um... eu sei, mas ele está mais perto de mim. Ao contrário ali do meu amigo Nogueira, o meu berço de ouro foi um berço muito pobre. E como foi um berço muito pobre, isto contado pela minha mãe nos últimos anos de vida, que morreu com 96 anos, acabou por me dizer, havia aqui uma parteira que era a Delinha, que muita gente conhece, ela no Meiral, e o Cardoso também conhece. Nesse dia estava ocupado e a minha mãe estava com as dores. Então, chamaram uma ambulância e levaram para a maternidade. Ainda me deram uma lambada. Chegou à maternidade, teve lá uma semana, não é? Uns 5 dias, que era... e eu, claro, a minha mãe não tinha visitas. Um dia, parece que foi no penúltimo dia que ela lá estava, apareceu uma senhora chamada Rosinha Cantadeira, muita gente conhece daqui da Azevedo, e foi a única visita que lá apareceu e levou-lhe uma prendita. O que era a prendita? Era um fatinho para o bebê que eu não tinha nada na altura.
eu se calhar vinha embora se calhar dentro de uma travesseira da cama. E a minha mãe agradeceu, porque pronto, eu não tinha nada lá. Pronto. A partir daí eu vim para casa, a minha vida começou, aqui era uma pobreza também. Os meus avós moravam em Bonjói, em frente à Quinta do Juiz. E depois veio morar aqui para Azevedo. A minha mãe casou, aqui em Azevedo já, e tinha 4 irmãos. E eu, com a pobreza que havia, aos 8 anos tive que ir trabalhar. Continuei na escola, aqui no Lagarteiro, mas eu nunca levava os deveres para fazer em casa. Tinha que ir para a casa dos colegas, porque eu aos 8 anos já andava a trabalhar a Ourives. Eu saía da escola, ia para a casa de um amigo meu de São Pedro, que era o Mário João, um dos iniciadores. O pai dele era sapateiro, estava ali à porta e a gente tentava-se lá no chão a fazer os deveres, eu tinha os deveres feitos e vinha trabalhar. Às vezes até à meia-noite. E o motor, onde a gente polia e ilustrava as peças de ouro, era alto, era pequenito, ainda tinha que pôr um banco em cima da cadeira para chegar ao motor para polir e ilustrar as peças de ouro. Pronto, depois ali fiz a 4ª classe e fui trabalhar para as artes gráficas. Trabalhei 48 anos nas artes gráficas, sempre vivi aqui em Azevedo. O conhecimento que eu tive disto, aqui de Azevedo, desde que nasci, que se calhar ainda não conhecia nada disto, não é? Mas foi conhecendo e isto pouco ou nada modificou. As pessoas para passarem aqui pelos passeios, que ainda há pouco tempo, tiveram que fazer ali umas riscas com tinta branca para dizer às pessoas, aqui é que eu passei, passem por este lado, porque dali podem levar uma... E depois é que vocês vêm aqui à porta do gabinete, este jardim aqui em frente. Quer dizer, a pobreza continua aqui em Azevedo, porque chegámos a ter uma altura que foi em 1990 e qualquer coisa, que houve pessoas que levaram à Assembleia da República uma moção que queriam que Azevedo e São Pedro fossem freguesia. Acabou por não ser, não sei porquê, mas como as pessoas não tinham nada, não faziam nada, as pessoas revoltaram-se naquela altura e quiseram entregar um partido qualquer naquela altura e levou, mas quer dizer, não foi avante. Agora esperamos que a partir daqui comecem a fazer aqui alguma coisa, não é? Porque dizem que não há casas e estão aqui uma dezena ou mais casas devolutas. Continuar depois da maternidade, não é? Pois. Vim aqui para casa, morei sempre aqui em Azevedo, fomos crescendo, chegou a idade da escola, viemos ali para a escola do Lagarteiro. Olha, bom, a pobreza aqui, toda a gente sabe que aqui em Azevedo foi a aldeia da cidade, e é. Íamos para a escola, não tínhamos um guarda-chuva, não tínhamos uma malinha para levar como aos outros. Eu tinha uma saca de pano feita de ganga. O meu guarda-chuva era um saco de serpilheira, quando se metia as batatas, metia-se o saco assim para dentro, enfiava-se na cabeça e íamos para a escola. Era o guarda-chuva que a gente tinha. Um dia teve uma cena porreira, porque para nós foi um fim do mês de nascer num berço de ouro. Eu vinha da escola, então o meu pai era carpinteiro. E o que é que nos fazia? Não tínhamos calçado. Eu vinha com umas soletas daquelas de madeira, com uma coisinha, uma travessa assim, vinhamos pela água. Tipo socos. Vinhamos pela água, os regos da água, tirava aquilo e vinha descalço por ali abaixo. Chegámos ali à padaria em frente à granja, tinha ali uma padariazinha, tinha ali pela água, tinha um chute, qualquer coisa assim, parecia um porta-moedas e devia de ser, não é? Caiu ali na água, alguém foi à padaria e achou ali uma moeda de 10 escudos, outra de 5 escudos, e eu andei ali a ver se conseguia mais. Quando cheguei a casa, cuidado, 15 escudos naquela altura, foi uma festa. E fez bicho descalço, não é? Senão não encontrava aquilo. Quando cheguei a casa, pronto, foi um alívio para a minha mãe do caraças, mas não deu para o guarda-chuva, nem deu para a saca do melhor. Depois, quer dizer, eu chegava à casa, o que é que eu tinha que fazer? Ir ao carvoeiro buscar madeira para cortar para o fogão, uma gamelazinha de plástico para ir ali à beira
do Pejão, não era o Pejão, ali na Marina, porque vinha o carvão de São Pedro da Cova das Minas, Tinha de e Pejão. descarregavam ali, e eu tinha que ir lá buscar o Ia carvão para o Pejão. para o fogão, Ia para o Pejão. tinha que subir o bacelo, tinha que vir por aqui assim, mas o tempo todo, ainda era uma criança, 6, 7 anos, não é? E era a nossa infância, Começou a trabalhar com 7 anos, não foi? depois, aos 8 anos, como já tinha, talvez dito ontem aqui, o meu tio era Ourives, e a minha mãe aproveitou logo com 8 anos e para ali ia ganhar alguma coisa, não é? Ela queria ganhar algum para a gente sobreviver, não é? E eu aos 8 anos fui trabalhar para Ourives. Só com 14 anos é que a gente podia arranjar um sítio onde pudesse estar legal a trabalhar. E foi ali que aprendi a arte de Ourives, trabalhei até aos 13 anos, 14 anos. Depois foi para as artes gráficas, trabalhei 48 anos nas artes gráficas e foi ali que eu comecei a minha vida e a construir a minha vida. Mas foi uma infância, meu Deus, quer dizer, pobre, e foi sempre aquela pobreza. Vivia sempre ali na mesma casa, éramos 4 filhos, e a gente para tomar banho não tinha um chuveiro. Pegávamos no regador, um cá fora, o regador, e outro lá dentro para tomar banho. Foi assim a nossa infância, de pobreza, não é? Muitos aqui, muitos. O obreiro desta obra que está aqui, esta coletividade, tinha este ano 116 anos, talvez a mais antiga daqui não digo da cidade do Porto, mas aqui da zona de Campanhã é a coletividade mais antiga. Fernando, é a associação do gabinete recreativa do gabinete de Azevedo de Campanhã. de Azevedo Campanhã. Porque isto aqui não era qualquer um que se metia sócio desta coletividade. Só aos 17, 18 anos é que se preenchia uma proposta, tinha que se pôr ali na parede, os sócios antigos que eram daquelas cartolas já, não é? Depois acabou por se avandalhar, destruir, deixaram de pagar, arrendou a senhoria, e a senhoria um dia veio ter comigo e perguntou-me se eu tinha alguém conhecido que quisesse comprar o gabinete. Eu fui servir com 7 anos. Sim. Para lavar a louça, a minha patroa tinha que pegar em mim ao colo, pôr-me em cima de um banco para lavar a louça na banca de louça, Sim. que era de louça. Aí, com 7 anos eu queria era brincar, queria saltar. Mas não podia porque os meus pais não tinham dinheiro. O meu pai era só para a gota, depois dava-nos cabo do corpo e a gente, pronto, tive que andar a trabalhar para sustentar os meus irmãos e a minha mãe. O meu pai ia trabalhar, mas quando chegava à casa já não tinha tosta e vinha-nos dar cabo do corpo. Então eu resolvi e vim. Houve lá um senhor que tinha cá uma mercearia e era lá da minha terra e ele também vinha no barco, que era o que manobrava Sim. o barco, e eu disse: ó Sr. Agostinho, você podia me levar consigo? Ó rapariga, tu és uma menina, vais para onde? Ó Sr. Agostinho, eu queria ir trabalhar para o Porto. Mas onde é que tu vais trabalhar? Tu és tão pequenina. O senhor leva-me para baixo. Eu vou-te levar. Mas depois os teus pais vão cair em cima de mim a dar-me responsabilidade. Mas você fugiu? Eu não fugi. Mas eles não me queriam trazer por ser pequenita. Claro. Era menor. Claro. Mas vim. Vim. E cheguei aqui e disse ao meu irmão. O meu irmão disse: eu traga para baixo porque eu vou arranjar trabalho. E então foi para a batalha trabalhar. Eu fiquei aqui com uma ideia que me falou que havia os bailes. Ou vai do apalpo ao cu. Havia uns bailes do apalpo ao clube. Havia. E onde é que era? É. Só de curiosidade. Sabe onde é a ponte velha de Dom Luís? Sim. A velha. Ali havia uma fábrica muito grande, que até
quando chove muito, a água cai até na estrada. Fica ali tudo inundado de água. Aí era uma fábrica, mas davam lá o baile, que era o baile do apalo para o cu. E havia outro baile. Devia ser animado, devia ser. E havia o outro baile, que era ao fundo da corticeira, que era o Abaixo à Tola. Ai, do Abaixo à Tola. Era, Mais um Abaixo à Tola. era o apalo para o cu e o Abaixo à Tola. Mas barreira queria dizer. Os pés todos. Barreira queria dizer fronteira. Para Azevedo. Ali era a fronteira. E havia lá umas casas. As Havia lá umas barreiras casas. existiam, desculpa era interromper, mas as barreiras Era os existiam fiscais. porque era o posto da Polícia de Era a fiscalização. Polícia de Aviação e Trânsito. E tinha lá um infantado. Era, a gente chamava as barreiras porque os Exato. carros eram quase obrigados a parar, desde a polícia tinha Era desde que ia fiscalização. parar, parava e tinha que se identificar, etc., para depois poder passar para entrar na zona já de saída ou entrada da cidade. São Pedro. Daí nós para falarmos em barreiras. Certo. Era o posto da Polícia de Aviação e Trânsito. Certo. Ó Beninha, nós há bocado já falamos da infância, não é? E a Beninha disse uma coisa muito bonita, que foi que teve uma infância feliz, não foi? Estive muito feliz. Uma infância feliz. Olha, eu já não posso dizer isso. E Agora de velhice também tenho uma velhice feliz. e depois era isso que eu lhe ia perguntar. Toda a gente, nós com quem falamos, toda a gente praticamente conhece a Beninha. Pois O que é conhece. que a Beninha tem de especial? O que é que a Beninha tem de Olha, o que especial eu tenho para de toda a gente? especial é que tínhamos lá um grande barbeiro, que era o Ser Adelino, para casamentos só queria o Ser Adelino para fazer a barba e cortar o cabelo. A esposa faleceu e ele começou a beber e agarrava-se aos lampiões a falar. Uma Então era doutora assim, disse, ai Maria, tens cá disso? e uma senhora disse assim, vamos arranjar. E eu disse, oh Maria dos Anjos, oh doutora, não há problema nenhum, eu vou olhar por ele. Fui olhar por ele, Olhou pelo barbeiro? olhei, era um grande barbeiro e depois eu dizia assim, ó Sr. Adelino, o que é vida? Você era um grande barbeiro e agora uma mulher fazer a barba e cortar o cabelo. E ele dizia, pois é menina, é vida. Olhei por ele muitos anos, depois os filhos pegaram, meteram num lar. Eu fui vê-lo Então ao você lar. ficar queiranta. Eu fui vê-lo ao lar e a doutora disse, ele não fala. Eu cheguei à beira dele e disse, você não fala, diz ele. Não fala o que é? Como é que eu me chamo? Alvira Jesus Pinheiro. E ele disse assim, ó doutora, fala ou não fala? E eu disse, você está aqui bem? Não. Se pudesse ir para a Rua da Graja, não 42. Que é a sua casa. Que é a casa dele, era É a casa dele, dele. da Rua da Graja, 942. Ok. E ela disse, chamou uma empregada, venha cá. Então você não fala, então ele não fala, está a falar para a senhora, pois está, porque eu dei por ele muitos anos. Pronto, depois trabalhei no Mar na Vega, 32 anos. Andava por lá, ia para a Cojeira, faleci Sr. Filipe, disse assim, você que anda aqui a fazer? E eu disse, anda que coisa, você não quer ir para a associação todos? E eu disse, quero. Você diz-me onde é que eu vou. Cheguei lá, estava a esposa dele, a Dona Helena, e eu disse, ó Dona Helena, o que é sopa de letras? E ela lá me ensinou, e agora faço sopa de letras e pinto, passo lá as minhas tardes. E leva para onde? Passo lá as minhas tardes, foi uma coisa boa para mim, que da minha idade agora, eu tenho, mas ainda mesmo assim, tenho a idade que tenho, mas qualquer coisa ainda dizem, vamos à Vininha. Exatamente. Olha, a sopa de letras leva para onde? E a Vininha ainda ontem, Sim. eram 7 menos 10 da manhã, estavam a bater à porta. Era uma senhora com 91 anos, que tinha perdido o telemóvel ou tinham roubado ou coisa. E eu peguei, como tinha o número dela gravado, liguei. E disseram assim, olha, eu disse, olha, era uma irmã minha que tem 91 anos, roubaram, não, uma brasileira, não, minha senhora, não lhe roubaram o telemóvel. Ele está ali na recolha. Eram 7 menos tal da manhã,
foi-me bater à porta, lá foi eu com ela, a mancar-me, lá foi com ela, lá tem o telemóvel. Mas qualquer coisa dizem assim, vamos à Vininha. É isso mesmo, é isso. Lá em São Pedro que há, a Vininha está idosa, mas ainda tem coisa para escolher as pessoas. Ainda tem cabeça para escolher as pessoas. Tem cabeça. Agora estava a Eu hoje agora queria fazer uma pergunta aos quatro, pode ser de cada vez, agora nesta estação, antes de passarmos para a última, que é, vocês, cada vez que falam de pessoas, também falam muitas vezes em alcunhas. Havia o Caganeta, não é? Exatamente. Havia o Merda Azeda, Isso mesmo. havia o Casca Grossa, Isso. havia o Chico Friais, Exatamente. e havia mais, havia o Tricaspinhas, Ora havia bem. os Índios, Sim. Não é? Sim. e depois havia os Catões. Ora bem. Tive uma situação também quando era criança, né? Criança, já tinha 12 anos naquela altura. E havia aqui um clube, que era o Atlético de Azevedo, e ia jogar à trofa. E a gente aqui na altura até ainda nem tinha autocarro. A caminhonete veio aqui para apanhar os jogadores e tinha as caminhonetes antigamente tinha aquelas escadinhas atrás para a gente se pendurar até. Sim. E a gente pendurou-se nas escadas e fomos até à Senhora da Hora, lá embaixo em São Pedro, e dizem, pá, me digas, vamos para a trofa. E depois para vir para cá, não nos poderam deixar vir na caminhonete. Não, vamos sair aqui. Chegaram ali à bica, a caminhonete andava devagarinho, porque era ali à entrada da bica, que era ali à beira do Freixo. Quem vem do Freixo para São Pedro, tem ali um tanque grande, e o autocarro ali é um bocado complicado, e a gente desceu, e estava lá uma senhora no tanque a encher água. E a gente éramos para aí 5 ou 6, e na brincadeira, toca a tirar pedras para dentro do tanque. A senhora a encher, e a gente a tirar pedras, e eu não tem mais nada. Eu estava da parte de cima, ali naquela altura o trânsito era nos dois sentidos, agora não é, mas era nos dois sentidos. E a senhora pega, chateada que estava, tirou um soco daqueles de madeira, atirou-me, e eu ia a fugir para o meio da rua, tropecei no soco, veio uma bicicleta, pum, por cima da minha perna, e eu vim para casa. Foi um senhor buscar-me de bicicleta, foi o meu transporte, de bicicleta. Eu do lado de São Pedro até aqui a Azevedo, só o paralelo, eu com a tíbia e o perónio partido, rachado, e o senhor trouxe-me para casa, e a minha mãe, claro, éramos pobres, não é? Minha mãe deitava mal veiado e uns pensos de aguardente. E eu, põe-te de pé hoje, põe-te de pé amanhã. E eu, claro, punha-me de pé com uma perna, mas aninhava, né? E depois a minha mãe estava à espera de receber a reforma, foi a minha sorte. Recebeu a reforma, estava à espera daquele bocadinho que vinha junto, não é? Levou-me ali o Dr. Sousa Nunes, que era o médico ortopedista do Futebol Clube do Porto, que ele tinha ali um consultório ali à beira da Colombófia. Pronto, levou-me lá, disse, vai ali à Praça Dom João I, vai tirar lá um raio-x, ao Dr. Pinto Leite. Quem é? Eu com 12 anos, o meu transporte, isto é uma coisa histórica, um senhor que era meu vizinho, que era pedreiro, disse, pá, deixe estar, não chame nenhum carro, nem gaste dinheiro, que eu vou levá-lo à Praça Dom João I. Mas pegou-me às cavaleiras, por aí fora, passa Dom João I. Chegou lá, tirei o raio-x, o homenzinho, o meu táxi, lá veio outra vez, até Azevedo. Isto foi uma coisa histórica na vida, não há. Uma bacia de água lá no chão, o doutor mandou-me esticar a perna, olhou para a radiografia que estava lá na parede, não me esqueço. Uma perna ao sítio, penso eu naquela altura. Não se ligou uma perna toda, até que assim, estive 4 meses em casa, dizendo, você não vai levar ferrinho por baixo, tem que estar sempre na caminha. E eu ainda era novito, com 12 anos, não é? Era uma altura que eu queria, mas era brincar com os amigos, foi logo no verão. Eu ali com a perna esticada, aquilo estava a sarar, de facto. Uma comichão na perna, eu metia paus assim compridos fininhos, a perna abaixo para coçar, não podia coçar, que era gesso. Isso foi uma das coisas que eu passei na minha vida, piores da minha vida. Depois tínhamos outras que era aqui dos labradores aqui de Azevedo, eram pessoas de bem, não é? Eram as pessoas de bem daqui de Azevedo, eram os labradores, viviam bem.
e depois levavam os animais para a Feira do Gado, que era na Praça da Cruzeira. E então, enquanto não vendiam os animais, amanhavam lá nas vacas e tiravam o leite para aquelas crianças mais pobres e davam o leite ali às crianças na Cruzeira, coisa que nunca foi dito, mas era lá que se fazia a Feira do Gado. Olha, temos muita história. Quem vinha da Rotunda do Freixo, está ali um tanque, que agora nem tem água. E o autocarro não passava. E o Rui Rio veio aqui e disse: este tanque é histórico. Ó, Sr. doutor, desculpe, o tanque não é história, era um dos bois do labrador vinham beber a água. E ele disse: minha senhora, Sr. doutor, que eu nasci aqui em São Pedro, sei muito bem que aquilo era de onde os bois vinham beber a água, que havia ali 2 lavadores. Era a Dona Maria e a Zé Costa. O Zé Costa foi o que apareceu morto, não foi? Não é? Não, mataram, chegaram de matar. Ora bem, eu dava cabo dos sapatos todos a jogar à bola, não é? Dava cabo de tudo, sapatos, sapatilhas, chinelo, tudo o que fosse. Um dia qualquer o meu pai encomendou ao Seradão uns sapatos especiais para eu jogar à bola, reforçados nas biqueiras e tal. Pá, eu gostava tanto daqueles sapatos, pá, comecei a jogar descalço. Punha os sapatos no largo, onde agora é o bairro, não é? Era um campo de lavoura, e de um lado eram as fareirinhas, não é? E do outro era o campo de lavoura, e naquele espaço nós jogávamos, era o nosso campo de futebol, era ali. Tinha uma coluna, não é, de eletricidade, e eu punha ali os sapatos de um lado, a roupa do outro, para fazer a baliza. E do outro lado eram 2 pedras, qualquer coisa. O que é certo é que um dia qualquer, eu, como é costume, tirei os sapatos fora que foram feitos de propósito para jogar a bola, tirei-os para jogar descalço, porque gostava tanto daqueles sapatos que não queria estragá-los. E pus lá encostadinho lá a fazer de baliza. Acabámos o jogo, viemos embora, nunca mais me lembrei dos sapatos. Cheguei a casa para a minha mãe: "Os sapatos!" E eu vou a correr, pá. Estava lá o lugar dos sapatos, os sapatos de grilo. E eu vi cá em cima, à beira das grades, pá, uma mulherzinha, 2 mulherzinhas, elas com um saco na mão e tal. Sim, mais tantas foram aquelas que vão roubar os sapatos, pá, mas já nunca mais as apanhei. No domingo a seguir, era a comunhão. Ora bem, eu comecei a pensar: de certeza, pá, que vai passar alguém com os meus sapatos para ir à comunhão. Estavam muito lindos os sapatos, pá. E assim fui, sentei-me na esquina, naquela coluna que tinha na esquina, não sei se lembra a beira da... Agora bem, e da cidade de Colomófilo, tinha ali uma coluna de eletricidade bastante grande. E a gente chamava-lhe a esquina aquilo, não é? Recordam-se, não é? Em frente à Era o teu branquinho. do torneio. Exatamente. Era o branquinho. Era o branquinho. Eu sentei-me ali, fui para ali às 8 horas da manhã, à espera que os meninos passassem Na igreja. para a igreja para ir para a comunhão. Exato. Pá, eu tenho sempre ali com a atenção dos diabos, pá, a ver se passava alguém com os meus sapatos. Por acaso, por azar, não passou. Olha o desgraçado rapaz, se passa com os meus sapatos, já não ia à comunhão. Eu dava cabo dele, ainda por cima ia armado com a minha fisga. Eu andava sempre de fisga. Eu nunca tinha levado uma reguada de nenhuma professora. Apesar de ser um moldinho do caraças, mas na escola portavam sempre muito bem. Era na escola e à noite. Um dia qualquer, o professor teve uns tempos doente, pá, já não me lembro o que é que foi, e o Miranda foi-nos dar aula. E o Miranda punha a mulher que era mau, como as cobras, não é? Ele de certeza já me tinha topado, já estava na 4ª classe. E então dá-me uma reguada com aquela varinha, não é reguada, não, aquela varinha que ele tinha. E ninguém deu-me aqui nas orelhas. Aquilo foi quem me matou. Tinha que me ligar de qualquer maneira. Então, em frente à escola havia aquele labrador que morava ali que tinha. Como é que não me lembro como é que ele se chamava? Mesmo em frente à escola, tinha ali uma casa de labrador. Depois o Zé Peixeiro. Isso. Tinha a caminhonete Tinha o quintal dele, tinha aquele muro mais na frente. paralelo. O Miranda tinha a mania de se encostar na parte de trás. Ele tinha um quadro era na frente, não é? E ele vinha para as traseiras e encostava à janela. Ah, sim. E encostava-se ali. E eu comecei a imaginar, pá, como era um gajo burro, como era, comecei a imaginar se este gajo encosta sempre à janela. Espera aí que eu já te vou dar a varada nas orelhas. Eu estou a contar isto, mas estão aqui crianças. Acho eu, não manda ninguém na escola. Então, eu acertava, eu com a minha fisga acertava e eu matava uma mosca. Pá. Eu com a minha fisga matava uma mosca, porque aquilo era certo. E quando eu apontasse, estava lá. O Miranda, por azar dele,
encosta-se à janela, mano. Com a cabeça mesmo virada para trás, mano. Já sei. Não é preciso dizer mais nada, mano. Não, muito bem, muito bem. Foi para o hospital, e eu fiquei todo contente. Até hoje, eu contei a primeira vez isto há pá, em 15 dias ou 3 semanas. Nunca tinha contado isto a ninguém. Trabalhava muita gente daqui que não tinha transporte e que trabalhava na cidade. Certeza. Havia duas senhoras aqui, como é que transportavam os almoços para os maridos. Tinha aqui duas pessoas que tinham 2 tabuleiros e há várias pessoas que viviam aqui na Rua de Azevedo e nas Areias e levavam a tal chamada marmita do comer, punham em cima do tabuleiro e levavam para a cidade para as pessoas à hora do meio-dia comer. Tinha para os restaurantes ainda Pois naquela o altura. tabuleiro levava várias marmitas para várias Para pessoas. várias pessoas. E dar o E eles pau, iam e a dar pé, o pau. iam a pé daqui de Azevedo, à Rua do Bom Jardim, para a Rua do Almada, para outra profissão. Ninguém se calhar agora se lembra dela. Havia lá um senhor que morava aqui no Calvário, a profissão dele era andar a entregar romances nas casas. Romance. Romances. O serviço dele era entregar romances, livros para ler. Sim. E então, não havia televisão, não havia o rádio, mas então tinham-se a ler romances. Ele então batia à porta, entregava o romance, se a pessoa queria ler ou não. Se queria ler, ficava com o romance, ele deixava um papelinho, tantos dias, pagava tanto. Quanto mais depressa lesse o livro, menos pagava. Ele ia levantar então o romance ao fim daqueles dias, passava lá, então já leu, sim, senhor. E pagava e eram os distribuídos que eles faziam até ao fim de semana para comer. Isso era de uma das coisas que eu me lembro naquela altura, que havia aqui. Depois não me posso esquecer também os piqueniques que se fazia aqui nas águas férreas. Tinha ali o meu amigo, que era o pai dele, que tinha os ditos alto-falantes, que fazia aqui as festanças para aqueles piqueniques, não só para as coletividades, mas também para fazer em benefício de umas pessoas pobres, que ele fazia piqueniques para angariar fundos para aquela pessoa viver. Fazíamos aqui o São João aqui, neste largo aqui abaixo do gabinete. Sim, sim, sim. Um São João que chegou a ter 3 km de enfeites de arcos, desde o Freixo até lá em cima à Venda Nova, ou a Soutelo. Vieram, está lá escrito. Sim, sim. Eu entreguei aqui ao Presidente da Câmara naquela altura, que foi inaugurado no dia de São João, aqui o gabinete, eu entreguei isso. É uma coisa histórica. Sim. Vieram duas orquestras de bandas de música militares, duas bandas naquela altura. Isto não era qualquer coisa, isto fazia-se. Porque assim, havia gente muito pobre, mas também havia os labradores que eram muito ricos. E era daqui que saía, se calhar, a alimentação para a cidade. Só que isto não era conhecido como cidade naquela altura. E esses labradores eram da gente que ia matar a fome. Ali nas Águas Férreas tem o nome de Águas Férreas. E eu levei-os lá para ver, mas por acaso aqui está cheio de silvados, não se conseguiu ver nada. Tínhamos ali, porquê? Porque ali é uma terra muito férrea. Ainda tem lá uma mina, de onde antigamente, não sei se eram os fenícios ou se eram os romanos, passaram por aqui e extraíam lá o ferro. E do outro lado do mato tinha o dito barro, terra de barro, onde as pessoas iam fazer, levavam uma bacia, colhiam lá a terra que era de barro, do tijolo, não é? E vinham para casa fazer aqueles fogões, aqueles fornos, não tínhamos forno elétrico, fazia-se os tais fornos com barro, e deixavam secar não sei quantos dias e tal, e era ali o forno que faziam, assavam as coisas, não é? Tanto que eles aqui, quando foram fazer aqui o Parque Oriental, estiveram ali 3 meses que não deixavam passar ninguém, e estavam ali os historiadores, sabiam que tinham passado por ali essas pessoas, os tais fenícios, não sei o quê, que passaram ali. Por isso é que é uma aldeia dentro da cidade. Mas desconhecem que é nesta aldeia é que enfeita a cidade do Porto. Temos ali um horto que não tem uma lata de tinta para pintar o muro, que é o Muro da Vergonha, e é dali que saem todas as flores para enfeitar a cidade do Porto. O Henrique veio aqui às Águas Férreas, eu não sabia que aquilo era de Porto, era
KPA. Pois sei, que eu ainda tenho. Ele veio ali e disse: isto é de Porto, então eles não têm lá o mapa para ver. Não é de Porto. Agora, passando ao gabinete. O gabinete, a pergunta que me fez foi As danças e as festas. não é? as festas que se fazia aqui. As festas que se fazia aqui era por Carnaval, as passagens do ano. Mas eu queria dar uma explicação sobre aqui o caso do gabinete. O gabinete tinha 116 anos. Enquanto fomos sócios, foi sócio de solteiro, foi sócio de casado, passava aqui o São João, o Carnaval, aqueles bailes, pronto. Tinha porteiro à porta, fardado, não era qualquer um que entrava, tinha que mostrar o cartãozinho, tal. Pronto, depois isto, os idosos foram morrendo, as pessoas que formaram isto foram desaparecendo, ficaram os novos, e os novos depois tinham os telemóveis, havia os coisas, isto foi se degradando até que os drogas começaram a invadir isto aqui por trás, Já que não comes, bebes. vieram dormir aqui para dentro, começaram a roubar isto tudo, destruíram o gabinete acabou por fechar, e um dia vinha a passar ali à porta e um indivíduo estava ali a sentar e disse: João, já viste como é que está ali a porta? Não. Pá, saltaram o gabinete, então anda lá comigo. Ao entrar estavam ali dois grandes enxames de abelhas perto desta altura. Já estavam fechados há uns anos, não é? Viemos cá dentro, estava tudo destruído. Tudo, quartos de banho, bares, as taças que o gabinete tinham todas, levaram a parte de cima que era o que tinha valor, levavam os bronzes que estavam na parede, tudo que tinha valor levaram. Eu consegui apanhar as atas do gabinete, a bandeira, que era o estandarte do gabinete, tenho a maior parte do arquivo que eu consegui apanhar. Sou fiel depositário que tenho lá em minha casa. O gabinete um dia pode abrir noutro sítio qualquer. Mas o senhor veio ter comigo, eu telefonei-lhe e ele assaltaram aqui o clube. Era a casa dele, não é? Que eu ia lá pagar a renda ali à beira no Foco, na Boa Vista. E ele disse: opá, se você fizesse um favor, amanhã às 11 horas esteja aí à porta que eu vou mandar uns trolhas para pôr tijolos na porta e nas janelas para ninguém entrar. Então, um dia ele disse: olha, você não arranja ninguém que me compre aquilo, para aquilo só me está a dar prejuízo. Eu posso falar. Falei com um amigo e tal, mas o objetivo não era comprar o gabinete e fazer outra coisa qualquer. O objetivo era que eu queria era que mantivesse a história. Então falei com o Sr. Ernesto, falecido Sr. Ernesto, e ele disse: você está interessado em comprar o gabinete? Dizia: quanto é que ele vende aquilo? Ele falou-me em 75 mil euros. Foi um preço irrisório. 900 metros quadrados de terreno. Tem um prédio aqui, feito. E ele disse: pronto, manda lá vir o homenzinho, combinamos aí uma data e vamos marcar aí o encontro. Pronto, assim fiz. Telefonei, marcámos o encontro, o Ernesto veio aqui à Rua da Aldeia, chamámos duas pessoas, vieram cortar as silvas que já estavam quase do tamanho desta parede, fizemos uma biela por aqui dentro, entramos ali para as traseiras por uma porta, viemos aqui dentro as luzes do telemóvel, ver como é que estavam as condições do prédio, Pronto, e o Ernesto disse: pronto, vamos fazer assim, isto foi em julho, as eleições são em outubro, se eu ganhar as próximas eleições, eu compro o gabinete. E assim foi. Vieram aqui apertar a mão, chegou à altura, vieram os dois outra vez reunidos. Depois foi preciso haver uma reunião no auditório para fazer uma votação secreta para eleger 2 júris para a junta, para nos candidatarmos a um orçamento colaborativo que a Câmara dava 100 mil euros para a ajuda das obras. 100 mil euros. Então, candidatámos, foi eu nomeado, mais ali o Cardoso, foram os mais votados na altura, assinámos os documentos todos, o que era para fazer aqui, e o que era para fazer aqui eu tenho em meu poder, e a Junta também tem, e o Cardoso também deve ter, o que era para ser feito. Era para se fazer, dizia-me o Ernesto, e foi o que foi assinado para a Junta, fazer aqui isto que está aqui feito, para os idosos, virem na mesma para aqui, estão aí as mesas compradas, foram compradas, devem estar aí em qualquer sítio. Fez-se a obra, inaugurou-se a obra, foi no tempo do Covid, e eu
não foi qualquer pessoa que se deu o convite para vir aqui, porque estávamos no Covid, foi coisa limitado, não é? Para pessoas para não haver problema. Veio aqui o Rui Moreira, isto foi no dia de São João. Veio aqui o Rui Moreira inaugurar isto e tal, a gente assinou os tais documentos que era para ficar este prédio para os idosos, jogar aqui um dominózinho, umas cartinhas, tomar aqui um cafezinho, um galãozinho, uma torradinha, tá? Vinha para aqui passar o tempo, abria às 9, fechava às 6 ou às 5, pronto, e as pessoas iam para casa, mas passavam aqui o tempo. Não há nada aqui, não há nada, tudo fechou. Aqui um cafezinho, que aquilo não tem nada, só tem café e cerveja. Quer dizer, visto isto, fez-se a obra, está aqui, está há 3 anos e meio. Para quem? Fez-se aqui, e eu que fiz pela vida, passei aqui quase todos os meus dias a fazer a construção, a renovar isto, o prédio é o mesmo. Fez-se um elevador, gastou-se não sei quanto, eu não tive conhecimento, para os idosos ir do primeiro do resto do chão ao primeiro andar, porque não podiam subir as escadas. É para os idosos, mas fez-se tudo para aquele objetivo. Hoje fez-se um convívio da polícia, um campeonato de xadrez, uma coisa para poesia. E fez-se isto hoje, agradeço a estes senhores que estão aqui, que eu não os conhecia, que me vieram convidar para fazer este convívio aqui, Foi a primeira vez em 3 anos e meio, quem lutou por isto tudo para os idosos, foi a primeira vez que eu entrei aqui dentro. Uma salva, bom. Muitas vezes nós temos espaços que nós chamamos nossos, mas que não são nossos. São espaços de passagem. Todos nós temos espaços de passagem. São lugares sem lugar. São lugares sem lugar. São chamados não lugar. Nós vamos ao supermercado. Somos capazes de entrar, passar por toda a gente, fazer compras, vir à caixa e não termos um sorriso, um olhar para a pessoa do lado. E fazemos tudo maquinalmente. Nós vamos a uma estação de comboio. Somos capazes de entrar, tirar já o bilhete pré-comprado, chegar à Gar, meter as mãos nos bolsos, olhar para o ontem, entrar no comboio, irmos até ao destino, sem olhar para o lado, sem fazermos. Ou seja, são lugares para nós que são impessoais. Nós não temos. Agora, antigamente, Isto é a nossa vida atual. A vossa vida de muitos que aqui estão, com os nossos pontos de chegada e de partida, com os nossos lugares e com não lugares. Fazíamos um paralelo entre as estações. O que eram as estações? As estações do ano? As estações, as 4 do Vivaldi? As estações dos momentos da nossa vida? Aquelas estações, aquele ramal, aquela campanhã, somos nós. É a nossa vida que ele está. E por isso é que eu prezo, e por isso é que estão aqui o Nogueira, está aqui a Bininha, está aqui a Meninha, está aqui o Fernando. É que os lugares são vossos. Vocês apropriaram-se desses lugares. Deram-lhe vida, deram-lhe existência, deram-lhe sentido. E muitas vezes o sentido do lugar é o sentido das vossas vidas. E isso é que é fantástico. E quando a divulgar este encontro, nós dizíamos que íamos falar de encontros e de desencontros, de emoções, de saudades, de projetos, de afetos. Foi tudo isso que vocês trouxeram aqui esta noite. Em nosso nome, muito obrigado.